Nós vamos falar um pouco, né, sobre a maturação dos frutos de café. Quando nós preparamos, né, toda essa questão do planejamento, nesse momento de pré-colheita, entendimento de todas as etapas, de todas as demandas, com relação à mão de obra, custo, infraestrutura, o preparo das lavouras com a arruação, chega um momento, né, de tudo isso feito, todo esse esforço de organização prévia realizado, né, a próxima etapa seria então a colheita do café. Mas entre estar com tudo planejado e a lavoura pronta, já arruada, e o início da colheita, existe essa fase que é a fase de análise da maturação desses frutos, né? O acompanhamento, né, para que a gente possa colher o café no seu máximo percentual de frutos maduros, para que a gente obtenha lá na frente um produto de boa qualidade. Obviamente, isso é claro para todos, né, que para que a gente obtenha um fruto de um café de melhor qualidade, né, nós precisamos estar muito atentos às questões relacionadas ao estágio de maturação dos frutos. Por quê? Frutos verdes vão apresentar uma determinada característica sensorial pertinente àquele estágio de maturação, ou seja, são grãos, né, que vêm de frutos verdes que apresentam um sabor mais amargo, uma maior astringência, alguns sabores cerealosos que não são bem-vindos e caracterizam o café com determinada pontuação ou determinada descrição. De toda forma, é uma penalização essa questão do amargor, dessa astringência que é proveniente do fruto verde. E também frutos sobremaduros e secos que secaram na planta, expostos às condições climáticas, ao orvalho, ao sereno, e seca durante o dia, uma seca desuniforme que mancha, né, que causa mancha nos grãos. Então, tudo isso são fatores que têm que ser acompanhados. Qual é o estágio de maturação dos frutos mais adequado para que eu obtenha um lote de café de alta qualidade? O ideal é que a gente colhesse só frutos maduros, mas nós sabemos que a lavoura de café, ela apresenta, na nossa região, no mínimo 3, 4 floradas. Em outros países da América Central, isso pode chegar a 15 floradas. Exatamente porque não tem esse período de dormência, né, ou diminuição do metabolismo das gemas que vem nessa época de frio aqui no Brasil. Por isso, então, há um período de dormência dessas gemas, de paralisação do seu desenvolvimento, né, após a diferenciação, obviamente, e isso concentra a florada. Mas, mesmo assim, essa concentração de florada, nós não temos uma florada só. Nós temos mais floradas. E isso repercute lá na frente, né, em frutos com diferentes estágios de maturação. Então, é muito importante, nesse momento, a gente entender, né, qual é a maturação dos frutos daquele talhão. Qual talhão chega primeiro? Qual talhão chega no meio? Qual talhão é colhido em maio? Qual talhão é colhido em junho, julho? Qual talhão vai ser colhido em julho, agosto? Então, é extremamente importante fazer essa reflexão e, além disso, entender como esses frutos estão na planta. Pode ser que a colheita seja em maio, a planta apresente uma maturação precoce, porém desuniforme. No terço superior e no terço médio, os frutos estão maduros, e no terço inferior, no barrado da planta, ele está verde. Isso é uma característica de alguns cultivares. Por exemplo, o cultivar catuai é um cultivar, né, as cultivares catuai, tanto vermelho quanto amarelo, são cultivares que apresentam maturação desuniforme média, ou seja, entre junho e julho. Só que nessa situação entre junho e julho, nós temos nessa cultivar especial, isso é uma característica genética, o fracionamento das floradas e uma maturação muito desuniforme na planta. Tá? Então, na parte de cima, no terço superior da planta, nós temos frutos já passando, no meio da planta frutos maduros, e na parte inferior, no terço inferior da planta, frutos ainda muito verdes. Tá? E isso é uma questão que tem que ser avaliada. Tá? Enquanto outros cultivares apresentam maturação mais uniforme. Então, são situações que devem ser observadas. Quanto à época de maturação, né, se é precoce, média ou tardia,
Tá? E nesse quesito, o precoce é maio, o médio é junho e julho, e o tardio é final de julho e agosto. Tá? E nessa época de maturação, entre precoce, médio e tardio, como que está a uniformidade desses frutos ao longo de toda a planta? Ele está maduro de cima e embaixo, ele está verde, a planta toda de maneira uniforme? Né? Só um exemplo. Lavouras esqueletadas apresentam uma maturação uniforme. Então, tenham essa imagem. Né? Enquanto lavouras como eu citei, por exemplo, o catuai, sem estar vindo de uma poda, de um esqueletamento, né, estando em livre crescimento, são plantas que apresentam maturação desuniforme. Então, é extremamente importante, nesse momento de pré-colheita, pós-arroação, fazer o acompanhamento da maturação desses frutos no talhão para determinar qual é o momento mais adequado. E esse momento leva em consideração: eu tenho mão de obra disponível? Eu tenho terreno suficiente? Então, infraestrutura para receber esse café suficiente para receber todo esse volume? Por exemplo, se a minha mão de obra disponível para colher, ela é pequena e eu tenho muito café, eu tenho que começar a colher verde. Porque senão, se eu deixar para colher maduro, essa fase de maduro passa muito rápido e vai ter muito café de varreção. E se a gente fizer uma análise de mercado, a maior parte das vezes, os frutos verdes tendem a ter um preço de venda melhor do que um café de varreção. Então, é preferível começar um pouco mais cedo, para que não fique levantando muito café do chão. Por que essa reflexão? Existe um número que fala o seguinte: o momento ideal para se começar a colheita do café é quando tem no máximo 5% de verde. Isso é teórico. Na prática, as coisas não funcionam assim. Na prática, deve levar em consideração a quantidade de café, a lavoura para ser colhida, a mão de obra disponível, a infraestrutura da propriedade para fazer isso, para secar esse material, para receber esse café. Isso tudo deve ser levado em consideração. Tá? Então, posto isso, é importante fazer esse acompanhamento da maturação dos frutos de café. Por quê? Para que se tome a decisão de entrar na lavoura. Tá? Se vai colher mais verde ou não, se vai deixar chegar mais maduro ou não, quais são os objetivos com aquela lavoura, fazer uma seletiva, né, ou a derriça total, o entendimento, né, disso tudo com relação à mecanização. Nós vamos fazer colheita mecanizada com derriça total, então nós vamos ver qual a porcentagem de verde, como a força de retenção peduncular do fruto verde, né, a força com que ele está preso no pedúnculo do fruto é muito grande. Qual a dinâmica disso nas questões relacionadas à colheita mecanizada? Tá? Então, nesse momento, tudo tem que ser entendido. Tá? Então, eu vou apresentar aqui a tela, para que a gente inicie essa reflexão. Muito bem. Rapidamente, então, posto isso, né, nós vamos começar a fazer essa reflexão para essa análise de maturação dos frutos. E o que nós temos, na maioria das vezes, como eu disse, são plantas de café que apresentam frutos em diferentes estágios de maturação. Né? Frutos que, em função da sua posição na planta, são muito influenciados, ou seja, frutos do ponteiro do terço superior chegam antes, enquanto frutos do terço inferior, lavouras adensadas, então são situações que influenciam essa questão de maturação. Observem esse ramo. Né? Esse ramo aqui, nós temos frutos de café já passando, tá? Frutos de café maduros, muito maduros, né? E frutos ainda chegando no estágio de maturação. Observe aqui. Tá? Frutos ainda verdes ou verde cana. E o reflexo disso? O reflexo disso é um lote de café formado por frutos em diferentes estágios de maturação que, consequentemente, vão apresentar diferentes comportamentos ao longo da secagem. Nós vamos falar isso lá na aula de processamento, na aula de secagem. Tá?
Então, é extremamente importante avaliar que essa situação aqui, ela é uma situação que nós vivenciamos. Né? Por isso, é extremamente importante fazer essa avaliação. Essa foto também mostra bem, né? Essa foto mostra para nós uma colheita mecanizada, né? O café chegando na carreta e os diferentes estágios de maturação com alta porcentagem de café maduro. Isso aí está sendo mostrado também nessa foto. Esse esquema, né? Isso aí é uma foto que eu tirei, um esquema que eu preparei com alguns frutos vindos de uma lavoura de catucaí amarelo 2ECR. E vocês observem que aqui em cima, ó, aqui tem uma demarcação que representa os frutos que estão apresentados aqui embaixo. Nós vamos falar sobre toda essa série. Tá? Nós vamos falar sobre toda essa série. Esses frutos foram retirados da planta em abril. Todos eles, em abril, da mesma lavoura. E eu fiz o corte desses frutos. Observe, um fruto muito verde. Esse aqui é um verde que está começando a preencher, tá, a sua semente, um café que vai apresentar peneira baixa, mas com alto teor de água. Aqui, um fruto verde já granado. Tá? Observe como ele já preencheu mais o volume do fruto, a semente já preencheu mais o volume do fruto, a casca apresenta-se mais fina do que em relação a esse primeiro estágio. Aqui já entra um fruto na fase de verde cana. Tá? Observem, a casca já mais úmida, mais túrgida, e a semente bem formada, e é uma evolução dessa fase para essa fase no sentido da maturação. Observem a casca com bastante polpa, né? A mucilagem começando a se formar. E aqui já é o segundo quadro, né? Os frutos maduros, né? Uma questão muito importante do fruto amarelo, né? A gente tem que ficar muito atento à questão da diferença dessa fase de verde cana para a fase de maduro. Então, aqui são os frutos maduros, esses dois aqui. Né? Esse aqui mais amarelo, porém, já a presença da mucilagem, observe aqui a presença da mucilagem, a semente já totalmente desenvolvida, e aqui um amarelo mais intenso, com maior presença de mucilagem, né? E a semente formada. E a partir desse momento, nós temos a casca já diminuindo o volume, a mucilagem já começando a secar e iniciar o desprendimento da semente, né? A desidratação desse fruto, não ainda da semente, mas sim do fruto. E nesse segundo momento, né, nesse fruto aqui, já a semente totalmente desprendida, né, só presa aqui pelo pergaminho, e a mucilagem já toda seca, a casca já desprendida. E essa última fase, que é a fase de café no café seco, observem, a semente já mudou de cor, já houve a diminuição do seu volume em relação ao estágio inicial, né? A casca já secou, então aqui não é possível mais o descascamento. Então, tudo isso são considerações que têm que ser observadas no momento de determinação da entrada da firma para colher. Qual a porcentagem desses frutos, tá? O ideal é que a gente colha o café nessa fase aqui, maduro. Mas, se for para escolher entre essa fase de café mais seco e a fase de café verde, dê preferência para isso aqui em casos, para essa situação, em casos de, como eu disse, né, daqueles fatores relacionados à mão de obra. Né? Pouca mão de obra, pouca infraestrutura, inicia a colheita. Então, aquela questão relacionada ao número teórico de 5%, né, aquilo ali é o teórico. Mas, se não houver condição, inicie antes. Tá? Inicie antes. Inicie colhendo um pouco mais verde, porque, vamos dizer assim, o prejuízo é menor colhendo mais verde. Não estou falando de colher essa fase aqui, não. É aqui, daqui para cá. Inicie colhendo mais verde, porque o prejuízo é menor do que fazer esse café, levantar esse café do chão. Tá? Isso aí constitui um lote de varreção. Além de ser mais caro para levantar, a qualidade é pior. Bom,
E aí, uma questão simples, essa aqui é uma tábua com 100 furos, tá? É de um produtor, amigo meu do Paraná, e ele passa essa tábua no lote, né, de café, seja para fazer uma amostragem, seja no café que está chegando no via úmida, para fazer o acompanhamento das proporções, essa tábua aqui, o fruto vai se encaixar nesse buraquinho. Né? Ele já consegue ter uma visão rápida, uma contagem rápida da porcentagem de maturação desses frutos. Aí isso é uma estratégia, uma coisa muito simples, mas que pode trazer para nós um momento de clareza muito grande. Seja fazendo uma amostragem nessa lavoura, acompanhando visualmente, colhendo algumas plantas antes de iniciar a colheita, fazendo a avaliação dessa uniformidade, fazendo a avaliação da época, né, analisando as questões relacionadas a passo de exposição, espaçamento, sombreamento, vigor, tudo isso influencia nessas questões de maturação. Tá certo? Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês acerca da análise de maturação dos frutos é isso.